Um minuto, pode recompor. Senhor presidente, um presidente precisa comportar-se com a altivez do regimento. Eu lamento que Vossa Excelência tenha ao seu lado quem nada entende, mas que pior de nada entender, não tem a humildade de dedicar-se a ver bem com seus colegas. Onde já se viu a parlamentar pegar um telefone para gravar os seus colegas quando o regimento não permite? Responda! Então responda! Porque Eduardo Cunha, quando responde... Senhor presidente, meu tempo. A palavra está assegurada, deputada Maria do Rosário. Quando Eduardo Cunha respondeu aqui, mentindo, ele foi sujeito à penalidade da mentira que fez, sendo caçado pela mentira. Agora, eu pergunto à deputada, gravou ou não gravou? Ao deputado, gravou ou não gravou? Ou Vossas Excelências aceitam estar em páginas de fake news? Esse é o nosso ambiente de trabalho. Deem valor. Deputada, como vota o PT? Voto não. Como vota o PSL, deputada Joyce Hasselmann? Senhor presidente, senhores membros dessa comissão, eu quero registrar aqui, primeiramente, com muita tristeza, nós termos que presenciar esse tipo de cena lamentável que aconteceu há pouco aqui nessa Comissão de Constituição e Justiça. É triste nós vermos senhoras adultas, maduras, teoricamente falando, comportando-se como crianças mimadas que perderam a chupeta. A gente tem que discutir aqui a constitucionalidade dessa proposta. E já está provado e comprovado por A mais B que essa é uma proposta absolutamente constitucional. Eu vejo aqui, por favor, eu peço a gentileza de respeitarem meu tempo, uma vez que eu respeitei, inclusive, as gritarias, por gentileza. Eu vejo aqui um parlamentar atacando o governo Bolsonaro e dizendo que esse governo não tem coragem de cobrar os grandes devedores. É esse o governo, senhor presidente, que vai cobrar os grandes devedores. É essa a PEC que vai cobrar os grandes devedores. Esses são os grandes devedores que ficaram dos governos passados, que, aliás, enriqueceram, e muito, lá nos governos passados. É esse governo de um senhor chamado Jair Messias Bolsonaro, que chega com força, coragem e usando uma palavra que incomoda muita gente, que é a verdade. A verdade com o povo brasileiro, mostrando quem de fato são os privilegiados, senhor presidente. Quem de fato são os privilegiados. E mostrando que o nosso povo precisa de respeito. Nós vimos aqui na sessão passada da CCJ também cenas lamentáveis. Ataques ao ministro Paulo Guedes. Um desrespeito absoluto. Não adianta entrar com uma sequência de mentiras. Não adianta atacar um governo que acabou de chegar e está querendo colocar ordem no país, que está querendo crescimento, que está querendo investimento aqui dentro, que está querendo geração de emprego, que está querendo o crescimento de uma nação. A nova Previdência combate, sim, privilégios. Ponto. Isso ficou absolutamente claro com os dados trazidos pela equipe econômica, inclusive nessa comissão. Hoje os mais pobres já se aposentam em idades e tempo de contribuição próximos ao que a PEC propõe. Basta olhar o que está lá. Com estes, a Previdência tem um tratamento muito cuidadoso com os mais ricos, com os privilegiados. Sim, a nossa Previdência dura. Só um minuto, deputado Joyce, só um minuto. Deputado, ela está falando pelo PSL, não é pelo bloco. Fora do bloco, nós vamos usar a palavra depois do tempo de liderança. Deputado, o PSD ainda está no bloco majoritário e já foi utilizada a palavra. Deputada Joyce, restituir o tempo. Por favor, restitua meu tempo. Segundos. Há um problema aqui, né, para cuidar da questão regimental. Tem muita gente querendo furar a questão regimental. Dá para respeitar o tempo de liderança que eu estou usando? Muito obrigada, deputado. Respeitando o tempo de liderança que eu estou usando, como eu respeitei o tempo daqueles que usaram, inclusive daqueles que ficaram me agredindo enquanto eu estava aqui à mesa. Por favor. Deputado Expedito Neto, apenas para considerar, Vossa Excelência, que o PR, o Partido da República, está fora do bloco majoritário. Não, o PSD ainda está no bloco, deputado. Obrigada pelo respeito, deputado. Você fala em nome do PSD, Felipe Francischini? Muito obrigada. Você fala em nome do PSD? O sistema fala, deputado. Nós vamos ser retirados do bloco.
Então peço ao seu líder que retire. Deputada Joyce, com a palavra, restituída. Vamos lá. A nova Previdência, como eu dizia, senhor presidente, combate sim os privilégios. Combate os privilégios que são defendidos, inclusive, por uma casta de lobistas. Presidente, senhor presidente, eu peço que restabeleça a palavra, porque está... Assim, se quiserem vir para o debate, venham para o debate. Senhor presidente, porque assim chega de hipocrisia. A delegação está aqui. Cadê a delegação? Deputada Joyce. São os interesses... Chegou antes. Vamos lá, presidente. Vamos lá, presidente. Deputada Joyce, posso continuar, por favor? Eu vou restituir o seu tempo integral. Porque senão fica nessa gritaria aí fica agindo igual criança dentro da CCJ, fica difícil conversar como adulto com quem age como criança. Aqui está a delegação e também a mudança como membro da comissão, deputada Érico Cocai. Deputada Joyce, com a palavra, restituir 3 minutos de fala. Muito obrigada, presidente. Por favor, restitua meu tempo. Vamos lá. 3 minutos, por favor. Não 8. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, presidente. 3 minutos, deputada Joyce. Com os mais ricos. Deputados, sim, respeitem essa comissão. Olha lá, ó. Mentiroso. Mentiroso. Com os mais ricos, presidente, sim, com os mais ricos é que a nova Previdência é dura. São com esses interesses ocultos, prestem atenção, interesses ocultos, que fomentam mentiras contra as mudanças que o Brasil precisa. É com isso que nós vamos lutar, contra os interesses ocultos. Chega de hipocrisia, é hora de enfrentar, presidente, o lobby dos poderosos. A nova... Deputada Joyce, só um minuto. Eu gostaria, deputados, de que se vossas excelências alegam questões... Porque agora há pouco alegaram para mim que estavam filmando no plenário. O que é aquilo? Filmagem também no plenário, deputada Maria do Rosário. Eu peço respeito a todos vossas excelências. Quando o orador está falando, deputado, mas está filmando no meio da sessão. Eu sei que é, deputada, mas é uma liberalidade de qualquer deputado. O que eu quero deixar assignado é que haja respeito nessa comissão, que o orador seja respeitado. Liberdade de expressão, assim como a deputada Joyce teve liberdade de expressão, deputada. Vossa Excelência estava falando alto, atrapalhando a oradora. Deputada Joyce, com a palavra, apenas eu quis fazer isso para controlar novamente a sessão. Restitua o tempo dela. Presidente, está muito claro que a oposição está querendo fazer manobra de obstrução, essa conversa toda que a gente já conhece, então eu vou seguir aqui com o que eu vou falar. Fiquem à vontade para filmar, eu sou a favor da democracia, da liberdade, da transparência, pode filmar o que quiser e o que bem entender, pode fazer live, não tem problema nenhum, porque eu sou a favor da transparência. Senhor presidente, como eu dizia, chega de hipocrisia, é hora de enfrentar esse lobby de poderosos. A nova Previdência é, acima de tudo, justa, matematicamente justa. Aqueles que ganham mais contribuem com mais. Os que ganham menos contribuem com menos. A proposta da nova Previdência é absolutamente constitucional em todo o seu teor. E é essa discussão que tem que se fazer aqui dentro dessa comissão. A constitucionalidade da proposta. Os maiores especialistas desse país já comprovaram, o corpo desta CCJ já comprovou. Os direitos adquiridos foram garantidos e até com a expectativa de direitos houve respeito, com opções de transição para não prejudicar quem hoje está no mercado de trabalho. Essa proposição dá a este parlamento autonomia para discutir e legislar, exercendo a representatividade legítima que nos foi dada pela população. Cada um de nós aqui, gostemos ou não, da base, da oposição, aqueles que estão neutros, nós temos aqui um direito legítimo que nos foi dado pela população. E eu respeito o direito, incluindo o direito da oposição, que muitas vezes não respeita o nosso direito aqui.
Nós temos que discutir de forma legítima, desconstitucionalizar aspectos regulatórios, elevar o Brasil em frente para enfrentar as constantes transformações sociais, presidente. O que eu quero dizer aqui é que quem se preocupa de fato com o Brasil, presidente, quem se preocupa com o crescimento dessa nação, quem se preocupa com os pobres de verdade, quem se preocupa com a geração de emprego, quem quer ver esse Brasil crescer de verdade, quem quer falar a verdade acima de tudo e não ficar se escondendo em hipocrisia e mentiras, vota pela nova Previdência porque quer um Brasil grande, gigante e decente. E os parlamentares devem assentir com as gravações, não podendo, portanto, haver fake news ou formação indevida da imagem dos parlamentares. Eu pergunto aos parlamentares da mesa se fomos gravados. Eu preciso da resposta. Eu peço a Vossa Excelência, eu me dirijo exclusivamente a Vossa Excelência, para que os deputados que estão à mesa digam se gravaram, porque eu vou representar junto ao Conselho de Ética. Nós não somos um Big Brother, nós somos a comissão da Câmara dos Deputados. Nós somos a Comissão de Constituição e Justiça. Se uma deputada não tem a noção do que é o decoro, me permitam, senhores e senhoras, eu não posso permitir que alheios aos trabalhos aqui estejam tumultuando os trabalhos. Então, senhor presidente, a minha pergunta é objetiva. A deputada que está ao seu lado, o deputado ao lado dela, que dirigiram os celulares para essas parlamentares e que vão usar as gravações nas suas páginas de fake news, eles gravaram essas parlamentares? Eu quero ouvir sim ou não, porque parlamentar não pode mentir. Vossa Excelência pode fazer a pergunta? Vossa Excelência, Vossa Excelência vai fazer a pergunta? Vou responder a Vossa Excelência. Não, vou porque eu pediria apenas que deletasse. Mas se for verdadeiro... Deputado, a mim compete responder a questão de ordem. É uma questão individual de cada parlamentar. Vossa Excelência, nas sessões anteriores, eu a vi também gravando. Não vou tolher esse direito nenhum parlamentar. E se for questão de autorização, eu autorizo qualquer deputado a utilizar seu celular. Pronto, decidido. Deputado Kim, como vota? Deputado, foi decidida a questão de ordem.